Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Miller e se você não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixe seu like, curte, compartilhe esse vídeo que vai trazer uma mensagem poderosa com alguma pessoa que você ama, tá bom? Se inscreve no nosso canal, acione o sininho para que você possa estar recebendo mais vídeos como esse. Queridos, agora, sem muitas delongas, nós vamos de palavra que é mais saudável e eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, uma palavra que venha trazer edificação, que venha trazer despertamento espiritual na sua vida. Eu não sei como a sua vida está, eu não sei o que você tem passado e nem sei como você tem levado a sua vida espiritual, mas nesse texto que nós vamos ler hoje das Sagradas Escrituras, Jesus vai nos mostrar o que de fato importa para nós sermos salvos, tá bom, queridos? Fiquem atentos até o final, não saia desse vídeo, fique um pouco aí, ouça o recado de Deus para o teu coração. Eu tenho certeza que ao término dessa mensagem você não será mais o mesmo, porque Deus estará contigo a partir de agora, tá bom? O texto que eu vou ler hoje, ele está no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, do verso 17 em diante. É um texto muito conhecido da palavra de Deus e eu quero que você preste bastante atenção para que você venha entender tudo que Jesus quis dizer com esse texto aqui no livro de Marcos. E você vai poder extrair aquilo que o Senhor quer que você entenda e aplicar na sua vida, tá bom, queridos? A palavra de Deus diz no livro de Marcos, no verso 17, capítulo 10, verso 17, o seguinte. Eu vou fazer uma leitura plausível, eu vou lendo e vou aplicando, explicando o texto para os irmãos. A Bíblia diz assim, E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, o primeiro versículo aqui mostra um homem rico, que veio até o encontro de Jesus e prostrou-se diante dele e fez a seguinte pergunta. Bom mestre, o que faço para ter a vida eterna? Queridos, essa é uma pergunta que todos nós fazemos, um momento da nossa vida. Como eu faço para ser salvo? Como que eu faço para herdar a vida eterna? Esse jovem, ao fazer esse ato, demonstra que, de fato, ele tinha interesse, espiritualmente falando, interesse de saber mais a respeito do reino de Deus, porque ele queria ser salvo, E isso é plausível na vida desse jovem. Esse jovem, se você for parar para analisar todos os textos bíblicos, ele é o único que se prostrou diante do Senhor e saiu pior do que quando chegou. Geralmente, todos aqueles que se prostraram diante do Senhor tiveram suas vidas transformadas. Esse jovem não teve, e nós vamos ver por que isso não ocorreu. No verso 2 diz assim, E Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso aqui? Por que me chamas de bom, se não há nenhum que é bom, senão Deus? Queridos, na época ali, os fariseus, eles jamais chamavam algum homem de bom, porque eles sabiam que esse termo só era levado a Deus, Então, quando esse jovem ele chega chamando Jesus de bom mestre, ele vem mostrando de que fato ele acredita de que Jesus é Deus. E Deus ele não nega a sua divindade para ninguém, só que ele quer ver a intenção do coração desse jovem, se ele sabia mesmo o que de fato ele estava fazendo naquele momento ali, Então você vê que esse jovem ele chega com uma visão espiritual, chamando o Senhor de bom mestre, ele tentou ali mostrar para o Senhor que ele sabia de fato o que estava fazendo. Continuando, no verso 19, tu sabes ele pergunta o que eu preciso para ter a vida eterna. E Jesus responde, tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Então esses foram a resposta do Senhor.
cumpre os meus mandamentos, né? Jesus ali, ele apresenta a lei para aquele jovem. Por quê? Porque a lei, queridos, ela aponta para Cristo. A lei, ela te leva até Cristo, mas ela não te torna um filho de Deus, porque só pela graça nós conseguimos ser filhos de Deus novamente. Só pela graça nós conseguimos alcançar essa plenitude espiritual. Então, Cristo, quando ele mostra ali a lei para aquele jovem, cumpre a lei, né? Cumpre os mandamentos, era para mostrar que de fato ele não tinha capacidade de fazer aquilo dali. E no verso 20, ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ele responde para o Senhor: já faço isso desde a minha mocidade. Então, esse jovem, vamos parar para analisar agora. Esse jovem, mancebo, né? Rico, de boa reputação, provavelmente educado. Queridos, ele era uma pessoa assim, muito exemplar. Ele era um jovem de talento, promissor. Ele era um jovem tão promissor que a Bíblia diz que quando Jesus fitou os olhos nele, Jesus o amou. Então, assim é a vida de muita gente na igreja hoje, muitas pessoas no nosso convívio. Eles têm um talento incrível, têm uma probabilidade de ser uma pessoa usada por Deus de uma forma extraordinária. Só que você vai ver no decorrer desse texto que isso não encantou os olhos do Senhor. Isso não fez com que, com que aquele jovem, por todo esse talento que ele tinha, conseguisse ser um discípulo do Senhor. E, então, assim, é da gente ficar muito atento, porque muitos de nós chegamos na igreja com um talento incrível na pregação, na oração, no andar da obra de Deus, e achamos que pelas obras nós vamos ser salvos. E nesse texto você vai ver que pelas obras jamais nós poderemos ser salvos. Continuando, a Bíblia vai dizer aqui no verso 20, né? Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui começa a pregação, queridos. Então ele fala para o Senhor: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí o Senhor falou: mas tem uma coisa que lhe falta. Vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E eu te darei um tesouro no céu. Então você vem e me segue. Queridos, se ele tivesse feito isso, ele seria, vamos dizer, o 13º apóstolo. Por quê? Porque ele seguiria, Jesus chama para o seguir. Só que a Bíblia diz que ele entristeceu seu coração porque ele era o dono de muitas propriedades. Então, nesse momento, nós mostramos, o texto mostra, queridos, que por mais que ele fosse uma pessoa de talento, uma pessoa cheia de planos, uma pessoa que maneja bem a palavra, uma pessoa que nos dias de hoje, né, prega a palavra, faz tudo, todo mundo que olha para ele vê ele com uma pessoa promissora, né? Deus mostra que existe uma coisa aqui que ainda precisava de tratamento. E esse jovem, ele entristeceu seu coração. Ele rejeitou a vida eterna perante Deus. Ele não quis herdar a vida eterna. Ele amou mais os seus bens, os seus tesouros, o seu dinheiro, do que o chamado de Cristo para a sua vida. Ele guardava todos os mandamentos do Senhor, exceto o último, que era a cobiça, né? Não cobiçarás. Então, assim, ele era um jovem que ele cobiçava muitos bens, ele desejava as coisas do mundo, e tudo que o dinheiro podia comprar, isso o atraía. E o Deus dele, na verdade, nunca foi Jesus, era o dinheiro. Ele vivia uma vida superficial espiritualmente. Quantos de nós, queridos, estamos vivendo nos dias de hoje uma vida espiritual superficial? As pessoas podem até olhar para nós e ver como jovens abençoados, como homens de Deus, mas na verdade tudo isso está escondendo quem de fato nós somos. Assim como esse jovem, pelas obras que ele fazia, pela sua reputação, pelo seu nome, pela sua posição ali no meio das pessoas,
tudo aquilo ali escondia a verdadeira cobiça do seu coração, o verdadeiro Deus que era o dinheiro. E quando Cristo faz essa proposta para ele, dá essa possibilidade para ele de fato conhecer a vida eterna e ser salvo, né? E seguir a Cristo, ele então entristece o seu coração. Isso deixou bem claro que ele não queria e não abriu mão das coisas que ele possuía. A Bíblia vai dizer mais para frente: então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Queridos, muitas pessoas têm medo, né, achando que o rico ele nunca será salvo. Os próprios discípulos aqui fala no verso 27, e eles se admiraram ainda mais, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Ou seja, naqueles tempos lá, os fariseus, naquela época em Israel, no povo judeu, as pessoas que tinham bens, eles eram vistos como pessoas abençoadas por Deus. Afinal, eles tinham bens porque Deus se agradava deles e dava os bens a eles. E hoje não é muito diferente disso. Você vai a muita igreja hoje que prega esse evangelho, que se Deus não se a tua vida não é uma vida abençoada, né, cheia de riquezas, Deus não está na tua vida, você está no pecado. Então é a mesma visão que tinha os fariseus lá atrás. Só que Jesus ele vem aqui para desconstruir tudo isso. Ele diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quão difícil é aquele que possui riquezas de entrar no reino dos céus. Jesus está mostrando aqui, queridos, que você não pode servir a dois senhores. Não tem como servir a Deus e a mamão, a Deus e o dinheiro. Ou você entrega a tua vida totalmente a Deus e renuncia tudo aquilo dali e vive uma vida, segue a Cristo, ou você vai ser... o seu Deus vai ser o dinheiro. Você não vai conseguir, porque o dinheiro, querido, quando está na tua mão, você pode comprar muitas coisas. A única coisa que você não compra de verdade mesmo é a tua salvação. A tua salvação jamais você consegue comprar com o dinheiro. Agora, as outras coisas são superficiais. O dinheiro ele compra tudo. Então, isso leva as pessoas a se tornarem o quê? Dependentes do dinheiro, não de Deus. Leva as pessoas a confiar mais no seu dinheiro, no seu poder aquisitivo, do que naquilo que Deus promete na sua palavra. Então, realmente, nós que somos de Deus, precisamos orar da seguinte maneira: Senhor, não me deixe ser pobre ao extremo, pois talvez eu negaria o Senhor, mas também não me deixe ser rico, eu roubaria o Senhor, roubaria para sobreviver, mas também não me deixe ser rico demais, pois eu negaria também o Senhor. Então, me dê uma vida em equilíbrio. Essa deve ser a oração de todos aqueles que servem a Deus de todo o seu coração. Queridos, para encerrar essa mensagem, eu vou te mostrar algo bem interessante que a palavra de Deus diz. Jesus, porém, olhando para eles, disse para os homens: é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aqui Pedro, os discípulos de Pedro, né, eles questionou o Senhor: quem poderá então ser salvos, né? Aí ele falou: aos homens ninguém pode, mas para Deus todas as coisas é possíveis. Por isso o Senhor enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós e nos dar o direito à vida eterna. Só basta nós confiarmos em Cristo, só basta nós crermos na obra da cruz, queridos, e tornarmos filhos de Deus, pegar a nossa cruz e seguir o Senhor. A palavra de Deus diz aqui, e Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, ou pai e mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, em irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Queridos, olha que interessante. Aquele jovem ele não quis abrir mão dos seus bens, da sua vida, da sua reputação, do seu nome, porque quando Jesus fala para ele assim, nega a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me, vende tudo que tem, né? Abre mão de tudo que é seu.
pega a tua cruz e siga-me, ele teria que se humilhar, porque ele era um homem de posição naquela cidade. Provavelmente muitas pessoas o conheciam. Ele era um homem muito rico, ele era um jovem rico, né? Um jovem bem conhecedor, de boas obras. E então assim, ele era muito conhecido. E quando Jesus fala, vende tudo, pega a cruz e segue-me, é um ato de humildade que estava faltando na vida daquele jovem. E muitos de nós não somos assim, somos igual a esse jovem. Nós não conseguimos viver uma vida de humildade. Às vezes queremos viver pela aparência, né? E a palavra vai dizer que no último versículo dessa parte do texto, porém muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Os primeiros aqui é o jovem rico, é aqueles que estão preparados, que tem um chamado forte, é promissor, é uma pessoa assim dinâmica, uma pessoa conhecedora, uma pessoa que tem futuro. Essas são consideradas as primeiras, é aquelas que vai longe, né? São consideradas as primeiras. E as últimas são consideradas aqui os discípulos, humildes, né, que não tinha muita coisa para oferecer, que sabiam que de todos eles eram os últimos mesmo. A Bíblia diz que os primeiros, aqueles que se acham, eles serão os últimos. E os últimos, aqueles humildes, esses serão os primeiros para entrar no reino dos céus. Queridos, o que nós precisamos para herdar a vida eterna? Nós precisamos renunciar a nós mesmos. Nós precisamos renunciar o pecado. Nós precisamos renunciar às nossas coisas, aos nossos planos, os nossos sonhos, para que nós possamos, de fato, viver uma vida para Deus, uma vida dependente do Senhor. E aquilo que Ele tem para nós não é terreno, é nos céus. Aquele jovem, ele trocaria tudo que ele tem nessa terra, dando e seguindo ao Senhor, e o Senhor daria um tesouro no céu. Então, Cristo, ele tem um tesouro para nos entregar. Basta que nós renunciamos a nós mesmos, peguemos a nossa cruz e sigamos aquele mestre, o mestre Jesus, que morreu por mim e por você, que deu seu sangue naquela cruz para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, para que nós conhecêssemos o caminho, conhecêssemos a vida eterna. Tá bom, queridos? Que essa palavra, ela brote no teu coração. E digo mais, se inscreve no nosso canal, compartilha essa palavra com alguma pessoa que você conhece, que de fato precisa ouvir, e ouça mais vezes se for melhor, para que você possa compreender ainda mais este texto, esta palavra maravilhosa que Cristo nos ensina, né? Que precisamos amar primeiro a Ele do que qualquer outra coisa, tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe a tua vida, que você possa se tornar uma pessoa cada vez mais firme e constante na obra do Senhor. Deus abençoe a tua vida, Deus nos une cada vez mais.